Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Esse microfone, Eduardo, está dando eco. Nós vamos ler. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe. Boa noite, Eduardo. Para nós iniciarmos o nosso trabalho da noite, vou ler do livro de Chico Xavier, por Emmanuel, a lição 19, falsas alegações. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Peço-te que não me atormentes. Está registrado em Lucas, capítulo 8, versículo 28. O caso do espírito perturbado que sentiu a aproximação de Jesus, recebendo-lhe a presença com furiosas indagações, apresenta muitos aspectos dignos de estudo. A constância de suplicar ao Divino Mestre que não o atormentasse requer muita atenção por parte dos discípulos sinceros. Quem poderá, por Cristo, capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? No caso, trata-se de uma entidade ignorante e perversa que, nos íntimos desvarios, muito já padecia por a vizinhança do mestre, contudo, trazia claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, atolada num pântano de crimes e defecções tenebrosas. A luz castigava os interiores e revelava-lhes a nudez dolorosa, digna de comiseração. O quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades religiosas da vida, categorizando-lhe o conteúdo à conta de amargo elixir de angústia e sofrimento. Esses espíritos indiferentes e gozadores costumam afirmar que os serviços da fé alagam o caminho de lá, enevoando o coração. Tais afirmativas, no entanto, denunciam-nos, em maior ou menor escala, são companheiros do irmão infeliz que acusava Jesus por ministro de tormentos. Então, com esta página, meus irmãos, convidamos a todos que unam o coração, o sentimento, para que possamos elevar até Deus, até Jesus, em agradecimento pela noite de trabalho, em agradecimento por aqui podermos estar trabalhando em nome de Jesus. Senhor, que a sua misericórdia sobre todos nós, que a sua paz envolva os nossos corações, que possamos albergar em nossos corações as tuas lições. Hoje será trazida pelo nosso irmão Eduardo, ao qual pedimos aos amigos espirituais que intua, favorecendo-lhe, Senhor, a intuição para que ele possa nos trazer a tua mensagem de luz, que nos servirá de aprendizado, que nos possibilitará caminhar de forma mais correta.
Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos estar reunidos em Teu nome. Que a Sua misericórdia possa se espalhar por toda a humanidade, nos asilos, nos orfanatos, nos lares, nas escolas, aonde tem acontecido tantas atrocidades, mormente essa, ou ficamos sabendo de Santa Catarina, seus trabalhadores lá possam estar amenizando a dor daqueles familiares. Também socorrendo o irmão que nesse desequilíbrio causou tanto sofrimento. Que as suas bênçãos também vá aos asilos, aos orfanatos, vá também às prisões, às penitenciárias, que estão cheias de irmãos equivocados na caminhada. No mais, nós te agradecemos mais uma vez essa pedindo, Senhor, a tua permissão, a permissão dos amigos espirituais que nos orientam e dirigem na noite de hoje, a permissão de Deus, nosso para iniciarmos o nosso trabalho. O nosso muito obrigado, Senhor. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. A lição oferecida nos faz refletir, né, que ao irmão que que nós não sejamos essas pessoas que achem que o possa nos trazer lágrimas conosco, não é? Jesus e ser, né? Realmente meditar nessas lições de mão. A gente agradece a presença dos irmãos aqui que nos acompanham pelo canal. Boa noite a todos. Boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo, né? E que Jesus te inspire. E eu passo a palavra para você. A 45 eu retorno para a gente encerrar. Ok? Tá, muito obrigado. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, que eu ouvi você um pouco com alguma interferência, né? Então, não sei se estava um pouco cortado, mas espero que esteja já, né, sanado, seja mais tranquilo, que a coisa você me dá o retorno, tá? Então, boa noite, meus irmãos e irmãs, queridos. O tema de hoje muito interessante, né? Uma passagem tirada, né, comentada, né, por um espírito benfeitor, tirada do Antigo Testamento. A gente está acostumado, né, com comentários feitos em cima de textos do Novo Testamento, né, e não do Antigo. Mas como se trata de mediunidade, e sendo a mediunidade, como a doutrina espírita coloca para nós, né, tão antiga quanto a presença do homem na Terra, né, então desde que existe homem, ser humano, né, se perde na noite dos tempos, é um intercâmbio com os espíritos, com o mundo espiritual. Então, desde que existe o ser humano encarnando, desencarnando, está ali a mediunidade, havia já, né, o contato, o intercâmbio, embora feito de forma muito mais primitiva, evidentemente, né, mas já existia. Então, por isso que a gente não se espante, né, de ir já lá em Jeremias, né, que ele é depois de Moisés, né, mas uns 500, 600 anos antes de Cristo, e que vem a palavra, a advertência dele, como já é feita, né, ao longo também né, de todo o Evangelho, Novo Testamento, Jesus e apóstolos, né, falam, fazem recomendações acerca dos cuidados que a gente tem que ter ao recorrermos à mediunidade, esse recurso santo criado por Deus, né, para que servisse de consolação, de instrução, de fortalecimento nas horas de dificuldade, para combater em nós o materialismo, trazer para nós a ideia da imortalidade, que não estamos sozinhos, que a vida não acaba com a morte, mas que, como praticamente tudo, né, todos os recursos que são colocados na mão do homem, por nós ainda nos encontrarmos, né, ainda em condição de imaturidade, não atingimos a plenitude, evidentemente, tudo a gente acaba deturpando, distorcendo, principalmente em tempos recuados, né?
Então, aqui a gente vai precisar, né, ler, né, a mensagem, a passagem do Antigo Testamento, e eu vou precisar pontuar para que vocês não se percam, né, que eu mesmo fiquei, né, ao ler, né, você tem que entender quando que é Jeremias que está falando ou quando que ele passa o microfone, vamos dizer assim, para Deus, né, o Senhor. Então, vou colocar aqui, né, para vocês aqui o texto na íntegra, para a gente não perder nada. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Agora, não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor o disse, tereis paz, e a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Aí agora fala Jeremias, né? Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Ai Deus, eu não enviava esses profetas. Eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Aí Jeremias diz: até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções dos corações deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Está lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. Então, a gente tem aqui o texto na íntegra, não é? Que foi extraído, né, por Kardec e comentado pelo Espírito Luós, Espírito Protetor. Ele faz o comentário aqui, e esse item é justamente o fechamento do capítulo que é os falsos profetas, é o capítulo 21. Né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Gera o alerta, a advertência de Jesus para todos os tempos. Né? Sempre haveriam falsos profetas, enganadores, charlatães, e o tema está muito atual. Não é? Então, nós temos aqui, né, vamos comentar algumas partes que nós entendemos muito interessantes, não é? Aqui da mensagem de Jeremias, quando ele fala, né, eles, né, os falsos, né, profetas, publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Então aqui a gente quer observar, né, que eles, na verdade, aprenderam alguma coisa, aprenderam da boca do Senhor, quer dizer que eles tinham conhecimento da verdade, né? Eles tinham recebido, tinham a intuição, tinham a inspiração, talvez tivessem sonhado, então eles tinham a verdade, mas na hora de apresentar, não é? Então eles davam a visão do seu coração, né? Ou seja, peneiravam, não convinha a eles, conforme o Espírito Luós, né? Ele explica. Muitas pessoas, os consulentes, as pessoas que iam atrás dos profetas, desses médiuns, iam em busca de soluções, né? Aqui o texto dá a entender que às vezes a pessoa estava com a consciência pesada, estava em erro, não apenas que tinha cometido um erro, não é? Mas que estava em erro, não estava cometendo erro. Então, o profeta, já que ele não era desinteressado e estava recebendo vantagens, né? Ou pecuniária, ou privilégios, aqui não temos como especificar, ele preferia omitir a, a, a revelação verdadeira, aquilo que ele tinha recebido da boca do Senhor, não é? Através da inspiração, da mediunidade, e preferia dar uma outra versão que era para agradar, não é? Então aqui diz, como diz o Senhor, né? Dizem aos que de mim blasfemam, o Senhor o disse, tereis paz, quer dizer, então blasfemou, mas vai ter paz, né? Não poderia vir de Deus, não poderia vir dos espíritos de Deus, não é? Então ele estava distorcendo, falseando a verdade, que era para não desagradar, porque senão ia procurar outro, que é muito comum, né? A gente buscar apenas a verdade que nos convém, que acalme os nossos corações. Se aquela consciência estava atormentada, ele vai atrás do profeta, e o profeta diz para ele: não, está tudo bem. Ele volta para casa mais tranquilo, o profeta recebe o seu ganho,
a sua vantagem material e está tudo bem, entre aspas, né? Porque depois, né, na vida espiritual, obviamente que os desdobramentos, as consequências se fariam, né? E de forma muito dura, conforme, né, as palavras de Jesus, conforme coloca para a gente a doutrina espírita, que havia um desvirtuamento, né? E aos que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Então, completamente distorcido ao bel prazer, né? Então, ele falava aquilo que lhe convinha para agradar, né? Para manter o seu sustento, o seu ganha-pão, que havia se tornado já a essa altura a mediunidade, não é? A sua mediunidade, o seu dom mediúnico. E convém, né, gente, esclarecer, né, que a palavra profeta, embora parece ser espírita, a maioria de nós já conhecemos, mas como está sendo gravada, vai ficar na net, nunca é demais a gente lembrar que a palavra profeta, no contexto bíblico, não tem o significado da palavra profeta na atualidade, né? Hoje em dia, profeta, né, o Nostradamus, mais recentemente, né, é aquele que prevê o futuro, né? E profecia, então, segundo Kardec coloca para a gente, virou sinônimo de predição, de prever o futuro. Então, o sentido clássico é esse, né? Mas na Bíblia a gente não vai encontrar a palavra médium, e sim profeta. E profecia, então, nada mais era do que a mediunidade. Não apenas prever o futuro, mas todo tipo de dons mediúnicos que a gente conhece até hoje. O dom da cura, a adivinhação, o sonho, né, que é até mencionado aqui, não é? Na palavra como ele coloca, né? Então, cabe a gente distinguir, né? Entender, né, que a palavra profeta ganhou um significado totalmente diferente, né? Ou bastante diferente, foi reduzida, vamos dizer assim, né? Ao longo dos séculos, né? Então, hoje a gente entende como profeta aquele que prevê apenas o futuro. Mas no tempo de Jeremias, de Moisés, profeta era todo aquele que percebia o mundo espiritual, que recebia as comunicações, né? Então, que tinha um dom mediúnico, né? E ele já era responsável, sempre foi, né? Mesmo de todos os tempos, né? A gente sabe que em Deuteronômio, a gente recebe notícias de que houve um desvirtuamento já lá no princípio dos tempos, né? Tempo de Moisés, ele teve que suspender o exercício da prática mediúnica, que a principal era a necromancia, que era a consulta aos mortos, tinha esse nome, né, que a gente hoje não usa mais, mas que nada mais é do que a consulta, é psicofonia, né, principalmente. Então, o espírito se incorporava e as pessoas iam consultar. Era muito comum, já no tempo dos judeus, e todos os tempos, como a gente já colocou, né, a consulta aos mortos, aos profetas. Né? Então, as pessoas, na hora de passando por dificuldades, buscavam, né, o recurso, né, buscavam a palavra, o aconselhamento de certas pessoas que tinham estes dons. Só que, como a gente colocou, já havia muitos abusos no tempo de Moisés. Moisés percebendo esses abusos, os excessos, né, que as pessoas estavam, né, extrapolando, tanto os consulentes quanto os médiuns, os profetas, né, avançando o sinal, as pessoas consultando coisas, né, que eram do cotidiano, coisas fúteis, irrelevantes, né, e com isso trazendo perturbação para a vida social, para a vida da comunidade, pessoalmente, e trazendo mau nome para a mediunidade daqueles tempos, para o entendimento do que era a profecia. Então, Moisés entendeu que deveria ser suspenso, né, a mediunidade, justamente por conta dos abusos, que de todos os tempos a gente percebe, então, sempre houve aqueles que se aproveitaram, tiraram proveito da mediunidade, mesmo já no princípio do mundo, e se valendo justamente da ingenuidade, da ignorância, o desconhecimento daqueles que recorrem à mediunidade, porque ele não sabe que não depende nem um pouco da moralidade, né? Não depende da moralidade, mas sim da simplicidade, da maneira como a pessoa vive. Esse é o critério que a doutrina espírita apresenta para a gente, que ressalta aqui do item, não é? De todo este capítulo, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. A maneira, né, da gente identificar, da gente se precaver, se prevenir contra o charlatanismo é buscar a simplicidade primeiramente, não buscar de forma leviana, né, para a solução de coisas do cotidiano, que a gente sabe, a gente entende hoje com a doutrina espírita, que os benfeitores espirituais não estão preocupados com as nossas futilidades,
Não que eles não tenham interesse, né, se a gente está sofrendo ou não com as nossas dificuldades, com as vicissitudes da vida, não é, desemprego, não nesse sentido, mas futilidades, coisas bobas e irrelevantes que as pessoas buscam muitas vezes, saber o prêmio da loteria, se vai conseguir um namorado, quanto tempo vai viver, coisas que não nos dizem respeito, que não representam nada significativo para a nossa felicidade. Então, com essas coisas, os espíritos superiores não estão efetivamente, né, preocupados. Então, eles se afastam de nós, né? Eles não estão presentes para, né, nesses trabalhos mediúnicos que se prestam a dar soluções materiais para os nossos problemas mesquinhos, né, do nosso dia a dia, do cotidiano. Então, eles sempre estão ausentes. Quem se fazem presentes são os espíritos, né, que não estão interessados na nossa felicidade, são os espíritos galhofeiros, né, irresponsáveis, né, que estão numa outra condição, não é, de atraso espiritual, que se corresponde àquela faixa de vibração de quem vai buscar. Então, hoje nós temos a doutrina espírita nos esclarecendo muito bem acerca disso. E mesmo com toda a evolução, né, da humanidade, que nos tempos de Moisés, a ingenuidade, a gente entende, era muito maior, a ignorância, não havia escola, o discernimento era muito menor, então as pessoas se entregavam com mais facilidade ainda a esses charlatães, né, da mediunidade, esses mercadores da fé que já existiam. Durante um bom tempo, então, esse intercâmbio ficou proibido, não que ele não fosse praticado, com certeza sempre houve a clandestinidade, é óbvio que as pessoas não respeitavam apenas, né, apenas na aparência, né, buscava-se ainda os recursos, mas estava proibido. Então, de todos os tempos, houve o charlatanismo em função da nossa ingenuidade, da nossa má vontade em buscarmos a lei de Deus, né, buscarmos ser coerentes com os mandamentos, já com os 10 mandamentos, né, com os ensinamentos que sempre foram passados, né? A forma como viveram os verdadeiros profetas, que eram sérios, que não tinham, que praticavam a profecia, vamos dizer assim, a mediunidade, de forma desinteressada, sem nada pedir, não é? Eram totalmente fiéis aos mandamentos de Deus. Então não tinha na vida deles aquelas irregularidades, aqueles vícios morais que são encontrados na vida, na biografia desses charlatães de todos os tempos, nos profetas da antiguidade, que o Jeremias procura aqui desmascarar, né? E que praticavam a mediunidade dessa forma irresponsável. Então, se for observada a conduta deles, né, apesar de eles tentarem passar uma falsa imagem de homens de bem, se for observar a vida deles, só o fato de eles receberem algo em troca, de ter interesse material, já demonstra a falta de seriedade, de comprometimento, não é, com a verdade, com aquele dom que, como disse Jesus, dai de graça o que de graça recebeste. Não é? Então, nada pode ser dado em troca. É para ser praticado nas horas livres, ninguém é obrigado a praticar a mediunidade 24 horas por dia, nem 8, nem 10, né? É o tempo que ele puder, mas tendo o seu sustento, não pode viver. Não é? Muitos entenderam, talvez, maliciosamente, que viver da fé seria nesse sentido, não é? Mas é impossível. Basta observar a vida dos apóstolos, de Jesus, de todos aqueles que se consagraram à fé, né? Ao ofício da fé, da mediunidade, sem obterem nenhum, né? Nenhum benefício, muito pelo contrário, né? Eles estavam sempre ainda dando de si, sempre lhes faltava, às vezes, até para o seu próprio sustento, de tanto que eles repartiam. Então, a postura é completamente diferente. E também podemos identificar uma outra característica, um outro indício do falso profeta, até na palavra de um colunista muito conhecido, né? Já desencarnou há alguns anos, Arthur da Távora, é uma pessoa muito séria, né? Teve contato com Chico Xavier, quem ele admirava muito, e ele fez uma vez, ele escreveu uma vez uma matéria muito interessante, né? Comparando, falando, né? Que da simplicidade de Chico Xavier, que era o que inspirava justamente a confiança, né? Ao contrário de outros, né, que se autoproclamavam líderes e guias espirituais, né? E por aí vai, profetas, né? Chico Xavier trazia simplicidade, ele cita até a peruca dele, né? O modo de se vestir, o terno dele, que estava sempre puído, sempre velhinho, né? Ele nunca era um terno né? Importado, né? Nunca, né? Os ternos dele sempre, né?
ele sempre se apresentava formalmente, bem, com terno, mas apenas pela, né, respeitabilidade, só para dar formalidade, né, à sua obra, à sua missão, mas nunca, nunca com suntuosidade, né? Então, sempre simples, não usava de linguajar, né, difícil, linguagem pedante, tentando demonstrar conhecimento, então sempre guardou total simplicidade nos seus gestos, nas suas colocações, a humildade, então, era a sua marca, né? E ele compara com outro tipo, né, de líderes, de pessoas que se apresentam como guias, né, e que apresentam justamente o contrário. Às vezes aquela barba branca longa, vestes brancas, uma cabeleira, aquele aspecto, né, para impressionar. E impressionam sim, só que um certo grupo de pessoas que ainda, né, identificam, né, nesse perfil, nesta imagem, né, o verdadeiro profeta, o verdadeiro médium, a pessoa que tem algo a passar, não é? Então confundem as coisas, ainda tem aquele estereótipo, ainda vale para algumas pessoas que ainda se deixam seduzir por esta aparência. Então sempre há público, sempre há pessoas que se deixam levar pelas aparências. Então achei muito interessante trazer aqui essa comparação, não é? Feita pelo Arthur da Távola com relação a Chico Xavier, que ele realmente, né, ele é um médium impecável, diz que ele foi um médium completista, né, um espírito completista, ou seja, ele aproveitou todas as oportunidades, né, principais relevantes, evidentemente, não que ele não tenha cometido um erro mínimo, mas ele não perdeu nenhuma oportunidade essencial da sua existência. Esse é o completista, né? Então, aquele que não cometeu, não teve erros grosseiros, não é? Feitos por má fé, por negligência. Então, não encontramos nisso, né? E já no falso profeta, a palavra má fé é justamente o que se destaca, porque a gente sabe que existe, nos nossos estudos sobre mediunidade, existe o animismo, que é a possibilidade que o médium, principalmente aquele médium estreante, iniciante, não é? Deixe transparecer, né, na sua produção mediúnica, na sua comunicação, seja psicofonia ou psicografia, né, a sua interferência, a comunicação passa pela sua sensibilidade, pelo seu psiquismo, então ele sempre vai sofrer alguma interferência em algum grau, não é? Mas o que não pode acontecer é a má fé, é a intenção. Então, o médium inexperiente, no início, principalmente dos trabalhos, quando ele está começando, ele sente muito desconforto com relação a isso, ele não sabe se o fenômeno, se aquela voz, se aquela ideia é 100% dele ou se é do espírito, né? Então, há um pouco. Então, só o estudo, a prática, é que vão libertar esse trabalhador deste conflito, que é comum a todos os médios no início. Então, não há como. Tanto que se recomenda, né, que as primeiras comunicações, psicofonias, por mais belas durante um certo tempo, isso foi feito com o José Raul, médium conhecido nosso, depois de não sei quantos anos, ele já psicografando mensagens lindas, né? O benfeitor, o mentor dele, não sei se, acho que o Camilo, falou: bom, então agora você vai eliminar todas essas mensagens, agora nós vamos começar a trabalhar, né? Então aquilo era apenas um estágio, ele ficou meio perplexo, que ele tinha até, né, muito carinho por aquelas mensagens, algumas com certeza eram, né, totalmente autênticas, mas era só um rascunho, né? Então, a partir daquele momento, o benfeitor entendeu que ele já estava preparado para realmente iniciar o mediunato, né? Então, a gente vê como é uma coisa séria a mediunidade, não é? Então, a gente não pode ser precipitado, mesmo dentro do ambiente espírita, né? Ele, com toda a orientação, com aquele carinho todo pela doutrina, foi recomendado, orientado a jogar fora, eliminar, destruir aquelas mensagens belíssimas, com certeza a maioria delas, né? Mas só, né? Era só um ensaio, né? E o que se vê do outro lado, né, no médium, né, com a que tem a intenção de induzir a erro, né, de tirar vantagem, sempre tem um interesse, né, pecuniário, ou então de se projetar a sua imagem, aparecer nas redes sociais, na mídia, vender livros, né? Então a gente sabe que na literatura espírita está cheio de falsos profetas, e é onde a recomendação de Jesus, né, pedindo que a gente esteja atento, que a gente deve estar vigilante, né, com relação a eles, que muitos, na palavra mesmo de Jesus, realizarão, né,
prodígios de tal monta, tão impressionantes, que seriam capazes até de enganar, de ludibriar os escolhidos, né, aqueles que já estão mais à frente, né, se isso fosse possível, né, Jesus coloca, né, ou seja, é tão perfeito, que você confunde, né, acha que pode ser, né, ali um Espírito de Deus, igual a gente vê, né, médiuns, principalmente de cura, uma mediunidade tão bela, né, que liberta o ser humano de enfermidade, de sofrimento, né, parece ser, né, algo realmente que vem do alto, né? Mas, no entanto, às vezes a gente vê como aconteceu recentemente no Brasil, a gente vê o erro misturado ali com aquela mediunidade, aquele dom tão belo, né? Então, erros muito graves, né, cometidos, né, em nome de Deus, né, que são justamente os que mais confundem. Daí a Jesus a admoestar, não é? Aqueles que assim, né, os charlatães, né, os vendilhões do tempo, todos aqueles que tiram proveito da fé e confundem aqueles que estão principalmente na fé incipiente, né, começando, se aproximando da fé, justamente esses que estão mais ingênuos, né, ainda mergulhados numa certa um véu de manto de ignorância, não estão tendo suas primeiras experiências, principalmente esses, se sentem ludibriados, se afastam, às vezes horrorizados para retornar, só Deus sabe quando. Não seriam alguns ateus, daqueles renitentes, né, talvez pessoas que foram ludibriadas em outras até encarnações, guardam na consciência, às vezes, né, o horror, o preconceito pela fé, justamente por terem sido abusados, né, enganados e por aí vai, não é? Não seria? Então, daí a preocupação de Jesus. A gente vê que durante a sua passagem, né, curta pregação de 3 anos, né, Jesus não ia para frente lá dos templos, dos deuses, de deuses, né, gregos, né, para fazer, né, para criticar. Ele não faz uma palavra. Ele não se preocupa, ele sabe que eles estão em outro estágio, em outro nível de entendimento, que ainda teriam muitas oportunidades ainda para começar a acreditar no Deus único, mas ele se dirige principalmente, exclusivamente, àqueles que já têm conhecimento, não é, de um Deus único. Então, esse é o público-alvo de Jesus, ele não se preocupa, e ele é rigoroso justamente com aqueles que se arvoram em líderes, guias da humanidade, do pensamento religioso, do seu tempo, de todos os tempos, que usam a fé, usam o seu conhecimento, a sua autoridade, as suas palavras, né, sua linguagem rebuscada, muitas das vezes, as orações que eles conseguem fazer em praça pública, nos locais públicos, né, para enganar, para passar uma falsa imagem de benevolência, de dignidade, de verticalidade, né, com Deus, quando eles estavam, na verdade, totalmente afastados pelos sentimentos, pelas suas intenções, não é? Desvirtuavam totalmente os ensinamentos que desceram, né, até nós, nos diversos tempos, justamente preocupados apenas com a sua projeção, não é? Em dominar, em controlar. Então, de todos os tempos. Então, Jesus ele tem palavras muito duras, direcionadas a todos esses que sempre agiram dessa forma, que desvirtuaram, provocaram tumulto, prejuízo à obra, né, de redenção da humanidade. A esses, né, ele fala que a árvore será cortada, ele fala, se conhece a árvore pelo fruto, não é? Então, quando o fruto é ruim, a árvore é ruim. Ou seja, ele fala que essas árvores serão cortadas e lançadas ao fogo, querendo dizer o quê? É uma metáfora, evidentemente, não é? Que são as consequências nefastas, avassaladoras para aqueles que se aproximam, ousam utilizar a mediunidade, esse recurso santo que é para a consolação, libertação da ignorância, para nos aproximar de Deus, para estabelecer em nós, aprofundar em nós sentimento, né, de religiosidade, a verdadeira religiosidade, de revelar para nós que a vida não termina com a morte, e eles usam este conhecimento para nos conduzir ao vazio, né? Para nos conduzir a um pensamento materialista, né? Tirar vantagem, explorar. Né? Então, de todos os tempos, sempre houve esses que assim agiram. Então, serve para nós, né, o alerta, mesmo nós espíritas que já dispomos já do conhecimento,
que pegamos, né, nos beneficiamos de Jeremias, de Jesus, dos apóstolos, né, de João, que fala, não creais em todos os espíritos, mas vede antes, experimentai se são de Deus, também falando a mesma linha, alinhado aí com Jesus, pensamento de Jesus, dizendo que não basta ser espírito para ser de Deus, né? Não importa que seja, só porque é médium, então está falando em nome de Deus, não. É necessário passar tudo pelo crivo da razão, da lógica, do bom senso, perceber, tentar, brilha a vossa luz, como disse Jesus, né? A gente buscar, de todas as formas, passar aquilo pelo crivo da razão, da lógica, né? Do bom senso. De Kardec, ele diz que ele era o bom senso encarnado, então ele nunca, né? Não importava para ele qual era o espírito que assinasse uma comunicação, mas ele sempre expunha tudo, né, ao grupo, comparava com outras mensagens, né, se estabeleceu assim, né, o critério da universalidade, né, do ensino geral dos espíritos, né, universalidade das ideias espíritas, ou seja, o que se tinha, só se tinha como verdade aquilo que era falado e repetido em diversos pontos, às vezes até do planeta, né? Comunicações que vinham em outros idiomas, falando, os espíritos falando a mesma coisa, e é óbvio, né? Tinha que estar, né, de acordo com o crivo principal, que é a justiça, a bondade, a sabedoria de Deus, que são os primeiros itens, as primeiras questões do livro dos Espíritos, esse é o crivo maior, né? Tudo tem que estar de acordo com a bondade, sabedoria, a onisciência, a onipotência de Deus, nada pode estar contrário à moral que emana do Evangelho, que é a moral perfeita, não existe nada mais belo, mais elevado do que o Evangelho de Jesus, as bem-aventuranças, não é? Então, todos os ensinos de Jesus têm que estar não, presentes na essência de cada comunicação, de cada fenômeno. Se o fenômeno é ruim, como diz, né, Jesus, se o fruto é ruim, a árvore não pode de jeito nenhum ser boa. Né? Então, a gente exclui, como diz Kardec, é preferível recusar-se. 9 verdades, aceitar uma mentira. Olha como isso é sério. Olha o critério, a responsabilidade, o senso de responsabilidade de um espírito superior, elevado, né? Então é preferível a gente desconsiderar 9 verdades se a gente tiver dúvida, se a nossa inteligência, a nossa percepção ainda não são suficientes para a gente aceitar e entender aquilo. Não, então fica só com aquilo que você já consegue entender. É preferível do que você aceitar uma mentira como verdade. Não é? Isso, assim, o prejuízo é muito grande, é muito maior. Na dúvida, porque nós somos pequeninos ainda em entendimento, não é? Por mais que a gente se esforce, ainda vai levar muitas encarnações para que a gente consiga ter já aquele discernimento, aquele bom senso natural, né, de analisar um fato e já perceber que aquilo ali está ou não de conformidade com a lei de Deus. Ainda vai faltar, né? Muitas encarnações, a gente ainda vai precisar se esforçar muito. Então, por enquanto, a gente faz o bem que é possível e buscamos, não é, aplicar este conhecimento no nosso dia a dia. No caso, na doutrina espírita, a gente vê, sabe, né, que no movimento espírita, já de longa data, de todos os tempos, né, desde o tempo de Kardec, já haviam, já, né, médios, literatura de má qualidade, né, pessoas que se precipitaram, né, e trouxeram a lume obras, textos, né, que nada tem, não é? De oriundos do mundo espiritual superior, dos espíritos superiores, né? Que vão de encontro com os postulados espíritas, com o próprio Evangelho, né? Coisas absurdas, mirabolantes, e como Jesus disse, né? O tempo é que se encarrega, e que se encarregará, em alguns casos, de demonstrar que são inverdades, que são textos, né? Que são obras falsas. Né? Então, Jesus colocou para a gente, né? Toda planta, né, que o Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Então, tudo há de vir a ser descoberto. Né? Um dia vai vir à tona. Mas, mais, né, agora, de uso, de posse, de conhecimento da doutrina espírita, do Evangelho, né? Cientes da nossa responsabilidade para com essas obras, não passarmos adiante, né? Passarmos, sim, pente fino, que Kardec coloca para a gente, né? Que a maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Não é? E o que é a doutrina espírita? Toda obra mediúnica? De forma alguma, né? Doutrina espírita está consignada, contida nas 5 obras básicas, 5 obras de Kardec. Né? Então, é ali que a gente vai encontrar a doutrina espírita. Existem, sim, obras notáveis, obras complementares, as obras clássicas de Leon Denis,
as obras suplementares, né, de Chico Xavier, excelentes obras de Emmanuel, evidentemente que são muito boas, mas doutrina espírita é a obra né, codificada por Kardec. São as cinco obras: Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Ponto. Né? Isso é a doutrina espírita. Então, a gente passar na nossa mão, você entregue a gente uma obra de tema mirabolante, muito interessante às vezes, mas de autor duvidoso, médium que a gente não conhece, não é? Sem às vezes um prefácio, alguém que tenha introduzido, apresentado esse médium e divulgarmos, não é? Evidentemente, a doutrina espírita é a doutrina espírita, né? Não está sendo alterada. Mas a gente vai, muitas vezes, está confundindo, né? Se a gente passar para frente um conceito falso, né? A gente está contribuindo para aquilo, para que aquela inverdade siga em frente, conquiste mais um coração, né? Mais uma consciência, e confunda, a pessoa perca tempo lendo um livro, perca tempo, né? E passe, se empolgue ainda com aquilo, passe para frente. Então, nós temos sim a nossa parcela de responsabilidade, não é? Porque o falso profeta só existe em função do público que lhe dá assistência, não é? Que lhe dá força, que contribui, colabora, não é? Dessa forma, né? Ingênua, né? Para que ele prospere, para que ele siga adiante. Então, tenhamos muito cuidado, não é? A mensagem é muito atual, continuará ainda por muito tempo. Nós temos que ainda muito estudar, não é? Para que essa lucidez, essa espontaneidade, desponte, para que a gente tenha um discernimento, aquela lucidez doutrinária, não é? Isso ainda vai levar muito tempo. Então, por enquanto, a gente tem que se apegar, não é, ao Evangelho, como a gente colocou, a doutrina espírita, e evitarmos, né, fazer voos, né, por outras obras, estarmos muito atentos, muito vigilantes sempre, né, buscando sempre o melhor, né, contribuir com a doutrina na sua real divulgação, porque, em contrapartida, o contraponto de divulgar da maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação, o pior que a gente pode fazer pela doutrina espírita é desvirtuá-la, não é? Em passar adiante falsas informações a seu respeito, né? Então, é a pior coisa, com certeza. Então, que Deus nos ilumine, que a gente possa aproveitar aí essa nossa jornada agora de posse desse conhecimento tão belo, tão radiante, para a gente, né, contribuir para a evolução do planeta. Então, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência, pela oportunidade. E eu vou pedir a você para fazer a prece de encerramento, por gentileza. Então, vamos elevar mais uma vez nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre, irmão maior, médico das nossas almas, e agradecermos por mais esta oportunidade bendita, por mais esta existência. Muito obrigado, Senhor, pelas horas bem aproveitadas, pelas oportunidades que soubemos aproveitar já nesta existência. Pedimos nos envolva nas tuas vibrações de paz, nos ajude nesses tempos difíceis, Senhor, de tanta incompreensão, de corações exaltados, a conservarmos, Senhor, a harmonia, a serenidade, a moderação nas palavras, nos pensamentos, em todas as nossas expressões, que possamos colaborar mais produtivamente, Senhor, onde quer que estejamos, onde quer que tenhamos sido plantados, possamos compreender, dimensionar a importância da nossa contribuição, Senhor, da forma mais simples, através, muitas vezes, do silêncio, não contribuindo com o mal, Senhor, através da maledicência, mas procurando isto sim, Senhor, sermos indulgentes. Muito obrigado por tudo, pelo teu evangelho. Pedimos que nos abençoe a todos, Senhor. Pedimos por aqueles que estão passando por grandes provações nesses momentos, em que todo mundo, Senhor, está sob o guante da dor, ante a pandemia e outros conflitos que se generalizam nesses momentos dramáticos para a humanidade, mas já previstos por Ti, no Teu Evangelho, Senhor. Que saibamos manter acesa a chama da fé, da esperança, cientes, certos de que tudo há de passar, Senhor. Muito obrigado por tudo. Que a Tua paz bendita possa nos envolver, cada um de nós, nossos entes queridos, aqueles que partiram,
aqueles que se encontram nas enfermarias, nos leitos de dor, Senhor. Por todos te pedimos que a tua presença, que a tua consolação se faça maior, Mestre. E assim, irmão querido, pedimos a tua permissão para darmos por encerrado o trabalho esta noite com o nosso muito obrigado.